O homem que salvou milhões e foi destruído por dizer a verdade. Ninguém gosta de pensar que pode estar matando alguém sem perceber. Agora imagina descobrir isso e ninguém acreditar em você, nem seus colegas, nem seus chefes, nem a ciência da sua época. Essa é a história real de um homem que tentou salvar vidas e, por isso, foi tratado como louco. E o mais assustador, essa história explica muito mais sobre o mundo de hoje do que você imagina. Imagine entrar em um hospital esperando sair com um bebê nos braços e sair em um caixão. No século XIX, isso era comum. Mulheres saudáveis morriam dias depois do parto. Febre alta, dor, infecção, morte. Ninguém sabia explicar. Diziam que era o ar, ou o destino, ou vontade divina. E então, em meio a esse caos silencioso, um médico começa a perceber algo estranho, algo pequeno demais para ser levado a sério, algo tão simples que parecia ridículo. Ignaz Semmelweis trabalhava em uma maternidade em Viena. 2 setores, mesmo prédio, mesmas pacientes, mas um deles tinha uma taxa de morte absurda. No outro, quase ninguém morria. As mulheres sabiam disso. Imploravam para não serem atendidas em um dos setores. Algumas preferiam dar à luz na rua. Pense nisso, parir no chão parecia mais seguro do que entrar naquele lugar. Semmelweis observa, compara, anota, e começa a se perguntar, o que realmente muda de um setor para o outro? Os médicos, apenas isso. Em um, estudantes de medicina vinham direto das autópsias para os partos. Mãos sujas, aventais manchados. No outro, parteiras que nunca tocavam em cadáveres. Mas ninguém falava em germes. Isso nem existia ainda. Mesmo assim, algo não batia. Até que um amigo de Semmelweis morre após um corte durante uma autópsia. Os sintomas eram idênticos aos das mulheres que morriam após o parto. E ali, tudo se encaixa. Como um estalo desconfortável. Um pensamento que dá medo de aceitar. E se os médicos fossem o problema? E se eles estivessem levando a morte nas próprias mãos? Semmelweis propõe algo simples, quase ofensivo de tão simples. Lavar as mãos com uma solução antes de tocar nas pacientes. Só isso, nada de cirurgias novas, nada de equipamentos caros. Apenas lavar as mãos. O resultado é imediato, as mortes despencam, de forma absurda. De forma inegável, era para ser o fim da discussão, era para ele virar um herói, mas não foi. Os colegas se sentem atacados, ofendidos. Afinal, aceitar a ideia significava admitir que eles mesmos haviam causado milhares de mortes. É mais fácil negar, ridicularizar, isolar. Semmelweis começa a ser tratado como um problema, um incômodo, um homem perigoso com ideias perigosas. Ele insiste. Escreve cartas, fala demais, aponta dedos, perde aliados, ganha inimigos. E a ciência, que deveria ouvir evidências, fecha os ouvidos. Porque a verdade, às vezes, dói mais do que o erro. Semmelweis perde o emprego, a reputação, a sanidade. Acaba internado em um hospital psiquiátrico. E o detalhe mais cruel, ele morre de uma infecção, provavelmente causada por ferimentos mal cuidados, sem mãos limpas. Exatamente como ele alertou a vida inteira. Anos depois, a ciência descobre os germes. A asepsia vira regra. Lavar as mãos se torna básico. Óbvio. Hoje, qualquer criança sabe disso. E Semmelweis, só então é reconhecido. Tarde demais. Agora para um segundo e pensa comigo. Quantas vezes alguém trouxe uma ideia simples, desconfortável, e foi silenciado? Quantas verdades são rejeitadas não por falta de prova, mas porque ferem o ego de quem deveria aceitá-las? Quantas vezes você mesmo já ignorou algo óbvio, porque aceitar significaria mudar? A história de Semmelweis não é só sobre medicina, é sobre orgulho, sobre resistência, sobre como o novo quase sempre assusta mais do que o errado. E talvez, só talvez, isso explique muita coisa do mundo que a gente vive hoje. Se essa história te fez pensar, escreve aqui nos comentários o que mais te chocou. Se inscreve no canal para não perder outras histórias que parecem do passado, mas falam diretamente com o presente. Porque às vezes, a verdade não é complexa, ela só é difícil de engolir.